Você fez 7 M&As, trouxe os investidores que entra também no bojo do M&A. O que você quer compartilhar com a gente? Aí a pauta é sua. Esse tema de M&A, eu acho que ele é um tema que assusta muita gente, porque infelizmente a gente vê mais histórias de insucesso do que de sucesso. E eu acredito que o insucesso ele está muito ligado à falta de preparação e de entendimento do que você está adquirindo. Então, a gente tinha uma disciplina muito grande em olhar para M&A, construindo teses, olhando com profundidade essas teses, validando com os times da execução essas teses, se elas faziam sentido, até começar a abordar as empresas. Muitas teses caíam pelo caminho, porque elas não se sustentavam. Então, o primeiro passo dentro da empresa para vocês era construir uma tese. Perfeito, exatamente. E você que construía a tese, quem era responsável por isso? Eu e o time construíamos a tese. Mas tinha um time específico ou você era o catalisador que você ia coletando essas teses dentro de casa? O próprio time de M&A fazia isso em conjunto, né? Então a gente tinha um time ali mais diverso e a gente olhava para produtos que a gente estava desenhando, olhava para times que precisavam se construir, mercados que a gente não atuava. Então isso eram indicadores de potenciais teses. E aí essas teses eram desenhadas, a gente validava elas internamente, ia a mercado para ver se tinha uma empresa que fazia fit com essa tese. A validação da tese passava pelo conselho de administração ou isso vinha depois? Aqui eu acho que existiu diferentes momentos. Talvez um momento que eu acho que tinha um melhor modelo de operação, a gente construiu com membros do conselho e com os investidores um comitê de M&A. Ah, tá bom. Então ali a gente dividia com eles as teses, onde eles davam opinião sobre as teses, dividia com eles targets que estavam no funil e eles também traziam alguns inputs sobre isso e obviamente evaluation. Então quando chegava no conselho, isso já chegava mais maduro e com certeza mais discutido dentro da empresa. Então a gente tinha essa dinâmica que, na minha opinião, funcionava muito bem. Que legal. Então, construída a tese, validada de alguma forma, num modelo mais maduro no comitê de M&A. Exato. Quando a gente fala comitê de M&A, isso é um comitê que é criado para assessorar o conselho de administração. Então, algumas coisas mais complexas são discutidas num comitê com membros do board, membros do conselho, mais executivos da companhia. Então, você faz uma força-tarefa e aí eles executam uma atividade que depois serve para recomendar o conselho de administração. E, usualmente, o conselho de administração tende a seguir as recomendações do comitê, porque o comitê dedicou recursos, tempo, expertise para avaliar. Então, é muito difícil você ter um conselheiro melhor preparado para avaliar qualquer coisa do que um comitê inteiro de pessoas. Só para terminar esse assunto, às vezes, aqui você trouxe comitê de M&A, mas às vezes tem comitê de RH, às vezes tem comitê de risco, às vezes tem comitê de problemas ambientais, se essa for uma questão da empresa. Tá bom, voltando agora aqui. A tese, validou, aí você vai buscar oportunidades no mercado. Exato. E aí esse processo envolve você estar muito conectado ao ecossistema empreendedor. E ali a gente buscava empresas, né, de forma orgânica, eventualmente através de boutiques de M&A, eventualmente através dos bancos. E quando você encontrava determinadas empresas, vinha para um filtro interno esse grupo para ver, né, em qual você aprofundava quando tinha a opção de ter mais de uma, né? E ali você começava uma abordagem e as nossas operações sempre tinham por pressuposto você trazer a empresa para dentro do ecossistema.
E junto com esse trabalho, né, conforme essa conversa ia amadurecendo, o time de integração também já começava a participar para começar a desenhar o processo de integração e entender quem poderia fazer parte da companhia, em que posição, quem não precisaria fazer parte da companhia e que antes de assinar deixava a empresa que estava sendo adquirida. Então existia uma organização, um processo, uma disciplina muito grande em cima disso para poder dar cadência nesse volume de M&As que a gente fazia, sendo que o olhar ele sempre era estratégico, não pensando em aquisição de receita, mas sim de produto, time, tecnologia ou mercado. E tinha, às vezes isso daí pode mudar ao longo do tempo, mas tinha uma premissa fundamental. Por exemplo, eu vou fazer só transações em dinheiro, eu vou fazer só transações em ações, não posso comprar acima de 6 vezes EBITDA. Tinha algum direcionamento macro? Não, Era não bem flexível. tinha nenhum guardrail ou alguma limitação. Existia flexibilidade total, era a tese fazendo sentido, a empresa fazendo sentido, a gente tinha liberdade para seguir adiante. Tá bom. E então, tese, o screening, envolver o time de integração antes de fechar o deal. Mais alguma coisa que se encaixasse como padrão nesse processo? Eu acho que sempre tem um tema sensível que é e os empreendedores que estão vendendo a companhia, né? Então, a gente sempre pensou muito neles, tanto que a maior parte ainda segue ou trabalhando ou como acionista da companhia, muito por uma estratégia de conseguir fazer eles compreenderem o valor da tese do negócio único como um todo e de, obviamente, conseguir, com esse trabalho do time de integração, achar a melhor posição para eles e o melhor papel deles dentro da companhia. E eu acho que eu tinha um papel de conversar muito com esses empreendedores e de explicar o processo de mudança, né? Porque antes ele tomava todas as decisões, essas empresas que a gente adquiriu, eles não tinham cadeira no conselho, então mudava significativamente o papel deles. E eu acho que você conseguir esclarecer isso antes do processo de venda é muito importante para que ele não se frustre depois. Entendi. E vocês buscaram inspiração em alguma outra empresa? Tinha alguma empresa que vocês monitoraram de perto e vocês viram trabalhar com M&As ou até consultou, trocou benchmark? Ou foi tudo desenvolvido in-house fazendo? A gente buscou aprendizado. Eu não consigo precisar que teve alguma empresa em especial que trouxe os nossos modelos, porque a gente precisou criar e adaptar eles para a nossa realidade. Mas eu me lembro da gente acompanhar muito na época a Croton, que fazia muitas aquisições sequenciais por conta de mercado e comprando muitas escolas. Né? Eu acho que eles tiveram um sucesso grande ali nesse processo. E eu acho que eles conseguiram processualizar o M&A. E eu acho que isso para nós foi importante entender que dá para ser um processo e por isso que talvez tenha se conseguido fazer uma sequência, na minha opinião, importante em quantidade e que realmente gerou valor para a companhia. Que legal. Eu fui conselheiro fiscal da Croton. Que bacana! Depois eu fui conselheiro fiscal da Cogna também. Que legal! A mesma empresa mudou de nome. São as aventuras que a gente participa por aí. E me fala um pouco sobre o processo de trazer um investidor. Então você teve uma primeira tentativa sozinho que terminou frustrada, depois o Itaú assessorou vocês, fizeram os roadshows. Quão importante é escolher o investidor certo e como eu faço isso? Você falou tudo. Escolher o investidor certo. O investidor certo não necessariamente representa
a melhor bandeira, não necessariamente a melhor valuation, não necessariamente ele tá na sua rua, né? Então, eu acho que o mais importante é você entender que você está trazendo um sócio. E você precisa acreditar nas crenças dele, no estilo de trabalho dele, na forma como ele se relaciona. Então, dentro desse período, né, pré-investimento, a gente falou com empresas investidas desses fundos, a gente conheceu o time executivo, a gente entendeu que tipo de aporte eles poderiam fazer para a companhia além do dinheiro, né? Porque o dinheiro ele não tem uma identificação, ele acaba sendo igual para todo mundo. Agora, o aprendizado, a conexão com talentos, a disposição para olhar para os problemas e desafios da companhia, né? Abrir mercado, ajudar com conexões com clientes, ajudar com reputação. Então, eu acho que, na minha opinião, todas essas coisas valem mais que o dinheiro, porque o dinheiro, você consegue arrumar ele de outras formas, mas eu vejo um valor muito grande nesses profissionais, porque eles são muito experimentados no mercado, têm um conhecimento profundo de determinados negócios e podem agregar muito nessa jornada da companhia. E você tem alguma dica para quem está falando com investidores? Tem algo que você aprendeu? Bom, deve ter um monte, né? Porque até o que você faz hoje em dia, talvez, se você tiver um problema, você tem que conversar com ele com mais calma. Mas uma dica, assim, um grande ponto de atenção na hora de trazer um investidor para o seu cap table? Eu acho que o empreendedor ele precisa ter a consciência de que ele está trazendo um sócio, ele não está trazendo o dinheiro. Uhum. E o sócio, ele tem a estratégia dele, em algum momento ele vai precisar vender a participação dele, ele não vai ficar lá para sempre. E o empreendedor, às vezes, eu entendo que ele está só focado no dinheiro. E o dinheiro é a consequência da operação, não é o mais importante da operação. A operação você precisa entender todo o agregado que vai te trazer. Então, eu reforçaria esse tema de pensa que você vai ter um sócio. E quem tem sócio tem patrão, não é isso? Tá dito. Muito bom. Depois de ouvir toda essa história, talvez você esteja pensando, será que faz sentido eu vender minha empresa? Se você está na dúvida, me manda uma mensagem, vamos bater um papo. Pode me procurar através do LinkedIn, que eu te respondo. Ou, se preferir, me manda um e-mail, josé.securato@spadvisors.com.br. Vamos pensar juntos se um M&A faz sentido para você.